Corres muito, pensas muito, tentas muito, mas mesmo assim continuas no mesmo sítio. Sentes aquela sensação da vida estar estagnada, parada? Se sim, fica neste vídeo, porque eu vou falar de 5 coisas concretas que fazem com que a vida liberte e com que tu sintas aquela sensação da vida fluir sem tu precisares forçar nada e de cada coisa acontecer na hora certa, no momento certo. Antes de eu te dar os truques para que a vida flua e se liberte e saias da estagnação, vamos falar das razões pela qual ela fica estagnada. É importante entender a causa, porque se nós soubermos a causa, nós conseguimos ir modificar de raiz, de verdade, e não só pincelar para ficar uma solução temporária. Então vamos lá profundamente entender as causas, primeiro da estagnação e depois então libertar concretamente e na prática a vida. Primeira causa de estagnação: bloqueio emocional. Já me ouviste falar neste canal acerca do bloqueio emocional. Pessoas que não choram, pessoas que não aceitam ser sensíveis, pessoas que acham que no mundo, para viver bem, tem de se lutar, tem de se dramatizar, tem de se argumentar, discutir. Tudo isto são defesas. E é assim que nós vivemos. É na luta, é no esforço, é no controlo. E o que nós fazemos com o exterior, que é lutar, insistir, forçar, é também o que nós fazemos com o nosso interior. Nós não aceitamos que somos sensíveis. Quando nós temos uma dor, uma emoção que não estamos a conseguir drenar ou de lidar com ela, nós temos tendência a tentar esquecer, tentar fugir, não chorar, não pensar até noutra coisa. E tudo isto é que cria o bloqueio emocional. Então, se eu tenho emoções a passar dentro de mim e eu constantemente luto contra essas emoções, elas, ao contrário do que a maioria pensa, elas não vão embora só porque foram arrumadas para canto. Se elas foram arrumadas para canto, é aí que elas ficam, num canto do teu corpo, até eventualmente se tornarem um problema até físico, podem tornar-se mesmo um problema físico. Mas o bloqueio emocional é uma das primeiras coisas que eu noto quando alguém sente que tem a vida estagnada. Se tu sentes que tens a vida estagnada de momento, olha para as tuas emoções. O que é que aconteceu lá atrás na tua vida que tu decidiste não olhar, não pensar, tentar ser forte, não chorar, ou achas que já passou tanto tempo que já não tem importância? Pode não ter importância a pessoa, ou a causa, ou a situação, mas se essa situação deixou um rastro energético de dor dentro de ti, tu és responsável por essa dor. E o problema maior ainda é que essa dor está dentro de ti, ela é um peso emocional, um peso energético. E a vida, ela é um reflexo do meu interior, das energias do meu interior. Então imagina, se algo aconteceu e eu não soube lidar com aquela situação energeticamente e aquela energia pesada ainda vive dentro de mim, quando a vida vem ler o que está dentro de mim para refletir isso para a minha vida, o que é que ela encontra? Peso, estagnação, algo que não foi lidado interiormente. Quando não é lidado interiormente, é refletido como um caminho fechado, como vulgarmente se diz, porque a vida é um reflexo. Se ela é um reflexo, se está preso dentro de mim, também vai estar preso cá fora. Então, primeira coisa, e muito importante, começar a não ter medo do interior. Começar a não ter medo de ser sensível, começar a não ter medo da dor, começar a não ter medo de chorar e ir ficando amigo do seu próprio interior e ir libertando cada coisa quando ela vem. Por exemplo, nós não temos que libertar as emoções todas num dia, só porque agora decidimos que vamos começar a tratar das nossas emoções. Não tem que ser tudo feito num dia. E a vida vai nos ajudando, a vida é a melhor terapeuta. Então, mas podemos ir treinando. Se a vida traz uma emoção pesada, difícil, em vez de recorrer ao que tu sempre fazias, que era tentar ignorar, tentar discutir, tentar combater aquilo, vais fazer o oposto. Vais deixar o exterior de fora e vais olhar para o teu interior. E vais
dar uma cor, dar numa escala de 0 a 10, um número a essa dor, vais ficar familiar ali com aquela dor. E depois vais drenar, chorar, libertar. E isso é que faz com que as tuas emoções fluam dentro de ti, a energia começa a fluir e depois a vida cá fora também começa a fluir. Segunda razão pela qual a vida fica estagnada: viver para os outros. Grande parte das pessoas não vive para si, nem sabe o que gosta, nem sabe o que deseja, nem sabe o que quer para a sua vida. Vivem para os outros. Quando eram pequenos viviam para os pais, para fazer o que os pais achavam que tinha que ser feito. Quando são maiores, vivem ou para o marido, ou para o companheiro ou companheira, ou vivem para os filhos, ou até para a família. Nós crescemos também a achar que viver para nós, saber o que nós gostamos, os nossos desejos, onde queremos chegar, é egoísmo. Então, sempre que temos uma ação que é para nos beneficiar a nós sentimos egoístas. Então, para não ser taxada de egoísta, para não ser vista como amada fita, para não ter de passar pelo desconforto de dizer um não, eu sou a boazinha para todos, eu faço tudo que os outros querem, eu coloco o bem-estar dos outros sempre à minha frente, mas no final do dia, tu estás dentro do teu corpo e tu é que tens de lidar com as consequências disso. E tu é que sentes que a tua vida não anda. Porquê que a tua vida não anda? Porque ela não tem a tua energia. Cada caminho nosso é como um trilho de um comboio. Então, se tu não estás no teu trilho, na tua frequência, se a frequência da tua essência não te puxa nesse trilho, porque tu não estás lá, estás a viver a vida dos outros, então a vida não vai andar. Ou então estás dentro do comboio de outras pessoas. Por isso, parar de achar que tu tens de ser a boazinha e tens de estar lá para ajudar tudo e todos é um grande começo para que a tua vida comece a fluir, para que as coisas tenham a tua energia e para que tu consigas evoluir e até ajudar o universo a evoluir, porque quando nós estamos bem, nós emitimos uma frequência vibratória maior que ajuda toda a gente, na verdade. Terceira causa da estagnação: apanhar o comboio errado ou andar em trilhos que não são seus. Nesta segunda dica que nós falamos um pouquinho acerca disso, do apanhar o comboio errado. E o que é isso? Então, vê a tua energia como o motor do comboio, mas é como se cada comboio tivesse que ter um certo petróleo específico. Imagina um comboio azul que só anda com um petróleo azul. E imagina isto em bilhões de pessoas, cada um tem o seu petróleo. Então, o comboio anda quando aquele petróleo específico chega ao depósito. Esse petróleo específico é a energia da tua essência. Então, tu tens de ter duas coisas. Primeiro, estar no comboio certo e segundo, ter o petróleo correto, que é a energia da tua essência. Há pessoas que nem estão no comboio certo, nem têm o petróleo da sua essência. Porquê? Estar no comboio errado é o quê? É querer tirar uma coisa, um curso numa universidade, mas não tirou esse curso, tirou outro porque a mãe achou que era melhor. É querer ir para o estrangeiro, mas o namorado disse que não, então a pessoa não vai. É querer abrir um negócio próprio, mas como é mais seguro estar num emprego, fica num emprego. Basicamente, o comboio errado é sentir uma coisa e fazer outra. Ou então estar no comboio dos outros tanto, porque se preocupa tanto com aquela pessoa que nem se permite ter vida própria. Isso é apanhar o comboio errado. Mas imagina que tu até já estás no comboio certo, imagina que o teu desejo era ter um negócio próprio e já tens o teu negócio próprio. Agora é preciso ter o petróleo certo, que é a tua essência. Como é que se desenvolve esse petróleo? Como é que se desenvolve essa essência? Conhecendo-te, conhecendo a tua energia. O que é que tu gostas, o que é que tu não gostas, parar de te sacrificar. Há muitas pessoas que acham que a vida é sacrifício, que eu não posso fazer B porque eu tenho que fazer A por causa daquela pessoa, ou então sentem que não podem porque é fácil demais. Já te aconteceu ou conheces já alguém que quando as coisas estão a ficar muito bem ou fluem demasiado, a pessoa estranha. Isso é um impedimento ao desenvolvimento desse petróleo que é a essência. Então imagina que tu agora aprendias isto e estavas no comboio certo e com o petróleo certo.
a estagnação com certeza ia começar a deixar de ser um obstáculo. Número 4. Não mudar de mentalidade. As pessoas ao longo da vida têm muito aquela tendência de cresci assim, sou assim, vou morrer assim. Não têm contacto com outras culturas, não têm contacto com filosofias de vida, não têm contacto com outras maneiras de ver a vida. Elas crescem de uma maneira, aprendem aquilo e também não têm a humildade de tentar ver as coisas de outra forma. E toda a pessoa que haja de forma diferente dela leva com um julgamento ou leva com a frase de eu faria melhor ou eu sabia o que fazer. Este ponto pode não parecer tão importante, mas ele é bastante importante, porque se tu tentares mudar a tua mentalidade ou andares com pessoas que pensam diferente de ti, mas que te puxam para um bom sítio, um bom lugar, isso aí sem dúvida que é uma força para que tu saias da estagnação, porque vais ver as coisas de outra forma, vais abrir mundos que nunca achaste que existiam, mas há necessidade de haver uma humildade intelectual. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, sempre que eu encontro alguém que eu sinto que chegou a um lugar que eu gostaria de chegar, que eu sinto que a minha alma gostaria de chegar lá, eu tento estar mais próximo dessa pessoa, porque a energia da pessoa, o que ela diz, vai sempre ajudar-me a desenvolver aquele meu campo. Então acho que isso é uma boa dica, que é, quais são as pessoas que tu aprecias? Então as pessoas que tu aprecias, fica junto delas e vai mudando a tua mentalidade, vai mudando, deixa-te estar com a mente aberta, em vez de fechar e julgar e achar que tu já sabes tudo. Isso ajuda bastante com a fluidez da vida. Chegamos ao número 5. Esta aqui, ela ajudou-me mesmo quando eu entendi e quando eu mudei, que é querer coisas, insistir e lutar. Eu antes funcionava assim. Eu achava que tinha de ter uma lista mental do que eu queria atingir e então eu colocava aquilo no papel cá dentro e tentava atingir aquelas coisas, porque eu achava que se atingisse aquelas certas coisas eu me iria sentir de uma certa forma. O que é que começou a acontecer e o que é que a vida me quis ensinar? Foi que nada exterior me vai fazer sentir de alguma maneira. Então eu posso querer muito um carro. Quando eu compro o carro, fico feliz ali durante 1 mês, 2 meses, mas depois aquilo começa a ir. Porquê? Porque não é interior, é exterior. Então, depois de levar tanta cabeçada na vida acerca disto, eu entendi, ok, eu não preciso daquilo para sentir aquilo. Então, eu não preciso de estar a forçar as coisas quando elas não estão a correr da maneira fluida que elas devem decorrer. Então, eu vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar que eu queria muito entrar naquele emprego. Mas eu envio currículos, envio e parece que não está a fluir, parece que está fechado. E eu também não sinto que eu queira lá estar, eu sinto é que eu tenho de atingir aquilo. Então eu forço, eu insisto, eu torno-me melhor para conseguir aquela vaga e eu faço tudo para chegar àquele ponto. Mas depois, quando acontece, se acontecer, porque às vezes a vida nem permite que aconteça, mas quando acontece, o sentimento não é proporcional ao esforço que eu tive. Eu tive muito mais esforço do que a recompensa emocional que aquilo me trouxe. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a vida flui. A vida, quando ela está alinhada, quando nós estamos no nosso comboio certo, com o petróleo certo, quando não estamos a viver a vida dos outros, a vida flui naturalmente. É como um rio, ele vai. Ele não precisa de estar ali a ser empurrado à água. E a vida é assim. Há certas coisas que são para nós. Quando as coisas são para nós, não é preciso insistir. Se tu tens que insistir, forçar, lutar, não é para ti. E não vai trazer assim tanta recompensa. Por isso, isto foi uma das coisas que mais me ajudou. Então agora o que é que eu faço? Se eu sinto um desejo de fazer alguma coisa ou de atingir alguma coisa, eu tento. E eu vou vendo o que é que a vida me diz, o que é que a vida me responde. Se ela me responder assim com um bloqueio, com uma porta fechada, eu não insisto por aquele caminho. Se ela me responder com uma porta aberta, com um desafio, é normal os desafios, mas eu vou percorrendo o caminho. E o que é para nós, abre. E o que não é, fecha. Mas não vale a pena estar a insistir num caminho fechado. Isso leva à estagnação, leva à infelicidade e não é por aí.
Por isso, a vida, na verdade, ela é um bocadinho mais simples do que o que nós fazemos. Só que nós achamos que temos de chegar a certos lugares e não deixamos que a vida nos surpreenda. E a maneira mais fácil que eu encontrei foi essa: deixar que a vida me surpreenda. Ela sabe o que é que tem que trazer, ela sabe quem tem que levar, ela sabe tudo. Por isso, eu agora faço assim: não insisto, não forço, nada. O que a vida tem para mim, ótimo. E vou vivendo desta forma. E esta foi uma das coisas que eu aprendi que mais me ajudaram a libertar a vida e a sair da estagnação. Chegamos assim ao final deste vídeo. Eu queria muito passar-te estas dicas, porque estas dicas parecem dicas rápidas, mas elas levaram anos para eu aprender. E eu quero mesmo fazer isso. Tudo que eu aprendi, eu quero passar, porque me ajudou de verdade. Então, o que encontras neste canal é isso, é a minha experiência. E se gostaste deste vídeo, dá o teu like, segue-me no Instagram e vemo-nos muito em breve.